Deus nosso Pai, de amor, de bondade e justiça infinitas, humildemente nós nos dirigimos a Ti, rogando o amparo para mais esta noite de trabalhos nesta casa, onde somos agraciados com o Evangelho, onde somos agraciados com a possibilidade de nos tornarmos melhores se ouvirmos o amparo que o Senhor nos envia, Pai. Que nesta noite nós nos debrucemos fielmente a estes ensinos e que eles possam, Senhor, penetrar na nossa intimidade para nos renovar. Esteja conosco sempre, Pai, que assim seja. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo a diferente capacidade de cada um. E partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos foi negociar com eles, e ganhou 5 outros. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além daqueles, outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com o teu senhor. Aquele que tinha recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se a ele, e lhe disse: Senhor, puseste 2 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além destes, outros 2 que eu ganhei. Seu senhor respondeu-lhe: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Venha alegrar-te com o teu senhor. Veio por fim aquele que só tinha recebido 1 talento. Ele disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeaste e que ajuntas onde não espalhaste. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra. Ei-lo aqui, eu devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, pôr meu dinheiro nas mãos de banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á àquele que já tem e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter. E que se atire esse servo inútil às trevas exteriores. Lá haverá choros e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. A parábola do talento é mais uma das pérolas desta caixa de joias que é o Evangelho. A parábola dos talentos, ela faz com que a gente consiga interiorizar de tal forma os ensinamentos de Jesus que a gente movimenta a nossa mente de uma forma tão extraordinária, né? E hoje, fazendo mais uma vez a leitura dessa parábola e tendo a oportunidade de refletir sobre ela,
um ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é aqui, logo no primeiro parágrafo, quando o Senhor inicia a distribuição dos talentos e quando ele fala do que recebeu 5 talentos, ele usa essa palavra que é o imediatamente. E o que recebeu 2 também, né, foi negociar. E o outro que recebeu apenas 1, ele foi cavar a terra. Existe movimentação nas 3 posições, no de 5, no de 2 e no de 1. Mas a velocidade e o objetivo do que recebe 5 talentos é algo para a gente observar em nós o que a gente tem feito com tudo que o Pai nos concedeu desde o princípio, por exemplo, dessa existência, dessa encarnação. Não vamos nem falar desde o nosso princípio, mas dessa existência, dessa encarnação. Quando a gente é convidado a reflexionar sobre tudo aquilo que o Pai coloca para que a gente chegue até o momento que nós estamos. Cada um com os seus anos de encarnação já pode parar e reflexionar sobre esse tempo. E quando ele fala aqui, imediatamente me chamou a atenção essa velocidade mental, que é algo que é para a gente pensar. A gente costuma muito conversar e falar sobre o fluxo da nossa mente, o fluxo mental. E a gente observa Jesus nas diversas situações que ele vivenciou durante a existência dele aqui na Terra, essa encarnação dele na Terra, e a gente vê que Jesus sempre estava pronto para uma resposta, para um ensinamento, para um processo de auxílio a alguém, de educação. E essa velocidade de estar sempre pronto demonstra, obviamente, a velocidade mental da criatura. E isso para nós é algo que tem que servir de exemplo, mas mais do que servir de exemplo, tem que servir de estímulo para que a gente compreenda e olhe para nós mesmos e veja qual é a nossa velocidade mental, para a gente ter a percepção de que essas dificuldades que às vezes a gente vivencia, elas são fruto de uma morosidade que às vezes a gente tem no nosso fluxo mental, aonde a gente ainda tem pouca base para olhar para as situações e dar o direcionamento moral que elas necessitam. Porque quando a gente está falando aqui de velocidade mental, a gente não está falando daquele que pensa mais rápido, mas daquele que acertadamente faz aquilo que está de acordo com a moral que Deus quer que nós a possuamos. E a gente olha para as nossas ações e vê como a gente ainda é devagar nas nossas análises, nas nossas ações, porque ainda falta para nós um arcabouço moral que dê subsídios para que a gente tenha essa tranquilidade de ação demonstrada por Jesus e uma tranquilidade aonde multiplica-se aquilo que se possui. Jesus, quando veio e encarnou entre nós, ele deixou de tal forma uma marca no mundo que a gente observa as criaturas mundo afora
e isso vai se refletindo cada vez mais nos cristãos, a gente vê um impacto desse talento trazido por Jesus para fazer com que o nosso mundo se dividisse entre antes e depois dele. Essa conjuntura moral mental de Jesus, que se traduz por um talento, ela multiplica de tal forma que ele começa evocando 12 criaturas para o seu trabalho inicial, e essas 12 vão se multiplicando geometricamente de tal forma que a gente olha para o mundo de hoje e vê os cristãos esparramados mundo afora. E isso para nós é motivo de grande aprendizado, do que sem recurso material nenhum pode se fazer, porque muitas vezes a gente olha para os talentos e pensa, o que a gente vai fazer com o que a gente possui. E todos nós temos os nossos talentos, porque todos nós temos as nossas capacidades. Deus não nos colocaria numa existência encarnatória sem condição de obter sucesso no plano reencarnatório que nos foi preparado. A gente não entraria no mundo sem ter condições de percorrer essa estrada no mundo. Mas muitas vezes o que a gente acaba fazendo, além de ignorar as nossas condições, é utilizar da forma incorreta os recursos que a gente possui. Às vezes a gente tem dons que a gente os deixa guardados, a gente faz que nem aqui, o homem, o servo que recebe um talento e corre para cavar a terra e enterra ele. Quando, na verdade, se a gente tem um, a gente pode fazer dois. E a gente que gosta muito de matemática, a gente sempre olha de forma matemática para as coisas, E quem tem um e faz dois, ele dobrou. E esse dobrar que a gente às vezes não tem noção, Porque se você olha e fala é só mais um, é uma coisa. Mas quando você fala que dobrou, e se você for dobrando a cada movimento, você rapidamente chega num valor astronômico, que é o que Jesus mostrou para nós, quando trabalhando com aquelas criaturas desesperançosas, rudes, que estavam oprimidas por um processo de invasão do seu território, do seu ambiente, e sendo colocadas à mercê daqueles que na época detinham o poder bélico, o poder de domínio. E é algo tão forte o que Jesus faz nesse processo de ampliar o uso dos talentos, que a gente vê depois de Jesus, quase que 300 anos depois, a queda do Império. E a gente não tem noção do que o bem pode fazer. A gente não tem noção da força do bem. E quando a gente se prende aos talentos, olhando somente sobre viés material, a gente muitas vezes está enterrando as nossas capacidades espirituais, porque a criatura vem para a matéria para crescer como espírito. A criatura não vem para a matéria para aumentar a matéria que ela possui. Ela pode até fazer isso, mas tem que ser um recurso que faça com que eu desenvolva-me como espírito. Esse é o objetivo maior da vivência na matéria. Porque se a gente olhar, quando a gente desencarna, a gente não leva nem o corpo. Então, o que adianta a gente achar que o foco é a matéria? Não, o foco é realmente aquilo que
permanece, que é o espírito. A matéria é o meio e a gente tem que saber utilizar esse meio da forma correta. Porque se a gente não utiliza da forma correta, a gente está sendo preguiçoso. E essa preguiça e essa ociosidade mental, ela vai trazer consequências para nós. Porque às vezes a gente não é preguiçoso no âmbito material, mas no âmbito do espírito, a gente está extremamente paralisado. E aí, o que adianta, né? O que adianta a gente, como a gente falou, crescer materialmente e permanecer estagnado espiritualmente, né? Ou com pouquíssimo avanço. E a gente tem muitas vezes retornado ao mundo espiritual dessa forma, estagnados, com um pouco avanço, e aí a gente retorna para novas encarnações, cometendo os mesmos equívocos, sofrendo as mesmas dores, ou seja, paralisados, né? Então, a parábola dos talentos é algo que deve fazer uma movimentação na nossa intimidade para que a gente realmente acelere aquele pouquinho que a gente possui. Pouquinho conhecimento, às vezes, que a gente possui, ele tem que dar uma aceleração à nossa mente, porque a partir dessa aceleração mental, maior vai ser a nossa necessidade, né? Pois dar-se-á aquele que já tem e ficará em abundância. Então, o pouquinho que a gente tem, a gente vai procurando multiplicar, isso vai multiplicando e aí vai recebendo mais e isso vai se tornando abundante. Agora, o contrário, né? Se a gente estagna e para, tudo vai fugindo do nosso alcance e a gente não vai progredindo como espírito, que é esse objetivo principal. Então, que a gente olhe de forma correta para os benefícios que Deus concedeu para todos nós e que esse olhar faça com que a gente vá além da matéria, que a gente consiga observar os talentos espirituais, que a gente consiga observar tudo que Deus tem dado para nós e que nós temos já a condição de multiplicar e muito.